Chegando na tela da TV Subaia Hit com Cidade Notícias Interativo, claro, hoje muitos assuntos para você que nos acompanha. Nós vamos estar falando aí sobre o aumento drástico, no número de casos de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas. Olha, a coisa tá feia, para usar palavras assim bem simples. Também vamos falar, claro, aí sobre o decreto do prefeito Timóteo Brito, que promove aí algumas mudanças no funcionamento do comércio aqui de Teixeira de Freitas. Fica com a gente, o programa já começou. Hoje a gente vai ter que correr porque tem muito assunto mesmo, Infelizmente, por conta desse avanço aí no número de casos aqui em Teixeira de Freitas, a gente vai estar fazendo uma edição especial aí, dando uma ênfase, trazendo aí este assunto, analisando toda essa situação. Quero mandar um alô para o pessoal que participa, mandando aí mensagens pelo 988461865, a Simone mandando um alô para o irmão Daniel, o Rui Elias assistindo ao programa lá em Jacobina, na Chapada Diamantina. Brigadão, Rui. O mestre de Karatê Paulo Sérgio também. A Sandriele assistindo lá na Fazenda Esperança. A dona Ana Costa no Residencial dos Pioneiros. Francisco e Lourdes no Redenção. João Pedro em Brumado, na região sudoeste. Muitíssimo obrigado, João Pedro. Marisa, Isis e Andréia, lembrando aí do aniversário da dona Neném no bairro Bela Vista. Muitas felicidades para a senhora dona Neném no bairro Bela Vista. Também o Roque e a esposa assistindo ao programa no bairro São Lourenço. Pois é, minha gente? A situação começou a ficar feia aqui em Teixeira de Freitas, está feia. A gente vai trazer o boletim aqui divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, como a gente faz todos os dias, agora mostrando aí números impressionantes, A gente não esperava chegar neste nível. Mostrando aí, uma semana nós estávamos com 40 casos, já achando que estava muito, E claro, a gente não queria uma subida no número de casos e tivemos a confirmação ontem de 102 casos, ou seja, passamos da casa aí dos 100 casos em Teixeira de Freitas. É um aumento aí em uma semana de 155%. Com relação ao boletim de segunda, o número pulou de 71 para 102 casos, são 31 casos a mais aí, um aumento de 43%. Teixeira de Freitas demorou aí um mês e meio, mais ou menos, para chegar à casa dos 30 casos, mais ou menos um mês e meio, um mês e alguns dias, Não chegou a 2 meses não, mas foram 30 casos. E aí, de um dia para o outro, aumenta no boletim 31 casos, só de um dia para o outro. A mesma quantidade de casos que demorou um mês e meio para poder a gente atingir aí. Com relação às pessoas recuperadas de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas, esse número passou aí, não é essa tabela aqui não, daqui a pouquinho o Yara chega com essa informação aqui para a gente. Estou falando ainda sobre o boletim, com relação aos números recuperados, de recuperação e no boletim, a gente pulou de 31 para 39, um aumento aí de 25%. Está aqui, de 31 para 39, o número de pessoas que venceram a Covid-19, subindo de 31 para 39, um aumento aí de 25%. Se a gente for falar aí, fazer uma comparação com um mês, casos aí, um mês, a gente tinha 17 casos um mês atrás e agora nós temos 102. Olha só a diferença da realidade. Tínhamos 17, pulamos para 102, são 6 vezes mais casos. Dá um aumento de 500% entre 26 de abril e 26 de maio. Agora sim, a Yara hoje está aqui no estúdio comigo, ela já está ali posicionada na tela para mostrar para a gente essa realidade com o gráfico, aquele gráfico que já apareceu ali, E Yara vai trazer para a gente agora os detalhes, Yara? Boa tarde. Boa tarde, Herb. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente nessa edição especial falando sobre esse aumento de casos de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas. Nós vamos mostrar para vocês 2 gráficos, eles foram preparados pelo professor Alisson Quadros, ele cedeu esses gráficos para explicar para vocês em relação à curva. Prestem bem atenção, aqui o gráfico tem 3 marcações, que são os casos confirmados em preto, as mortes em vermelho e os casos recuperados que estão em laranja. Nós podemos ver que aqui ele fez um gráfico apenas do mês de maio,
com todos os dias, dia a dia, as confirmações que nós tivemos. O quadro, a linha que está em vermelho, podemos ver que felizmente não tivemos nenhuma morte, está reta. A linha que tem de casos recuperados, ela teve ali um pequeno aumento a partir do dia 21 de maio. Já os casos de confirmados de Covid-19 tiveram um grande aumento, um grande salto, fazendo a nossa curva ter aquela inclinação indesejada. Passar para o próximo gráfico, dá para ter essa noção com muito mais intensidade do que o Herbie falou mais cedo para a gente, sobre esse aumento de Covid. Vejam bem aqui no início, em março, né, quando nós começamos a ter casos de Covid-19 aqui em nosso município, como estava o nosso gráfico, tinha um equilíbrio maior entre os casos recuperados e os casos confirmados, e aqui já essa crescente com 102 casos confirmados de Covid para 39 recuperados. Olha a distância que tivemos entre essas duas situações. Estamos em um momento bastante grave aqui em Teixeira de Freitas e por isso precisamos de bastante atenção em relação aos cuidados, né, Herbie? Exatamente, né? O momento é muito delicado. Quem assiste ao Cidade Notícias Interativo, né, que acompanha aqui a gente falando todos os dias sobre isso, eu falando, a Yara falando, trazendo as informações estaduais, as informações regionais, já tinha uma noção, desde quando a gente conversou com a Rosidalva Barreto, né, a chefe da Vigilância Epidemiológica aqui, ela já dava sinais de preocupação com relação à situação em Teixeira de Freitas. Nós tivemos muitas aglomerações nas filas dos bancos, né, Caixa Econômica, também nas lotéricas, um certo desleixo da população, a gente já vinha alertando com relação a isso, e aí a gente chega à representação real daquilo que a gente estava falando, né, com os números de casos, em linguagem bem simples, pipocando. Eu até falava, né, a vaca foi para o brejo em muitas cidades e a vaca está indo para o brejo aqui em Teixeira de Freitas também, com a situação saindo do controle da mão das autoridades aí. Por falar em autoridades, ontem o secretário municipal de saúde, que prefere falar em lives, que a gente chama de lives, aquelas falas ao vivo nas redes sociais, né? O secretário Herbert Chagas, em vez de dar entrevista, por exemplo, aqui para a TV Subaí a gente cobra sempre, mas ele prefere ir lá nas redes sociais e falar sobre os casos. Ontem ele fez isso junto com a Rosidalva Barreto, a Rosidalva já fala bastante aqui para a gente, mas os dois participaram dessa live trazendo as informações justamente por conta desse aumento drástico aí no número de confirmações de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas. Nessa primeira parte, ele vai falar aí sobre a importância e chamando a atenção para o isolamento social. Vamos assistir. A gente vem pedir à população encarecidamente para que venha nos ajudar nesse enfrentamento ao Covid-19. Então, enquanto secretário municipal de saúde, venho pedir à população, mais uma vez, vamos fazer o isolamento. Hoje foi publicado um decreto do município. A gente vem aí tentando, de todas as formas, ajudar os nossos companheiros comerciantes, o comércio da cidade, mas o momento que a gente pede à população é para que fique em casa, né, para que a gente possa refletir esse momento que estamos vivendo em nossa região. As cidades vizinhas estão tendo casos confirmados e a gente precisa saber que Teixeira de Freitas ele é um município de referência para essas cidades. Nós não estamos só cuidando da nossa população, mas de uma população da região. Então a gente vem pedir a você, cidadão teixeirense, que ajude aos funcionários da Secretaria de Saúde que está lá à frente do Covid-19 nas unidades de saúde, que ajude você, a população de Teixeira de Freitas, para que possamos conter esse avanço. Nós temos aí notícias a nível nacional, né, de especialistas que informam que o pico agora vai começar nas cidades do interior. Ou seja, estão saindo das cidades grandes e estão chegando nas cidades do interior. Então a gente precisa ter muita cautela, fazer o isolamento. É necessário, é questão de saúde pública esse isolamento, é questão de prevenção, é questão de salvar uma vida do próximo. Tá aí, né? 13h mais 10 minutinhos, o secretário chamando a atenção para o isolamento social, falando aí dessa realidade, né? Que os casos não estão só nas grandes cidades, nas capitais, mas está chegando também para as pequenas cidades aqui para o interior. E agora a Rosidalva, que participou também da live, a Rosidalva Barreto, que é chefe da Vigilância Epidemiológica, ela vai falar sobre esse aumento de casos. Vamos assistir. De certa forma, a gente já esperava esse aumento quando a gente instituiu a testagem rápida na atenção básica, mas a gente não imaginou que fosse numa velocidade tão grande, né? Da gente passar
do dobro de casos que a gente tinha, como o Herbert falou, né? Em 2 meses a gente tínhamos 47 casos e 6 dias depois nós estamos com 102 casos. Então a gente esperava o crescimento, mas não numa velocidade tão grande. E isso nos remete a convocar a população que nos ajude. Existe uma expectativa que nos próximos dias continue esse aumento e depende da população, principalmente, que também participe a partir do distanciamento social para que também seja rápido a queda. Porque se a gente não trabalhar em cima da queda desses números pela questão do distanciamento, a gente vai ter o aumento em relação às hospitalizações. Isso é muito preocupante. A Rosidalva vai falar agora, bastante interessante esse ponto da entrevista, né, da live que ela fez, que a gente está repercutindo aqui, com relação aí, quando a pessoa apresenta sintomas, a pessoa fica gripada em casa, ela tem sintomas de Covid, o que ela deve fazer? Vamos assistir. O paciente que apresenta os sintomas de Covid pode procurar preferencialmente a atenção básica e se desloque exclusivamente para a unidade de saúde, sempre em uso de máscara, para que a gente proteja a nossa população, proteja os nossos profissionais de saúde também. Então, se você tem sintomas, tem febre, com tosse, com dor de garganta, deve procurar a unidade de saúde, o médico e o enfermeiro fará a avaliação e dirá quando será feita essa testagem. Quem diz a testagem não é o paciente, não é na hora que o paciente chega e quer testar. E não é quem tem curiosidade também de testar, porque nossos recursos também não são ilimitados, né, Herbert? Verdade. Então a gente tem que testar quem realmente está com sintomas e no tempo certo. Quem é que vai dizer esse tempo certo? O médico ou o enfermeiro, fazendo então o agendamento para fazer essa testagem. Só procurem a UPA se for realmente necessário. Se você está bem no sábado ou no domingo, aguarde segunda-feira para poder procurar a unidade de saúde para ter essa orientação da testagem. Se você já testou, aguarde o tempo de isolamento. Ainda as pessoas que testaram negativo, a gente pede, se tiver sintomas de gripe, permaneça em isolamento. É isso, né? São medidas de segurança. A Covid-19, né, provocada pelo coronavírus, ela é uma gripe. Então, se você ficou gripado, por precaução, já se isole da sua família, do restante da sua família, se isole das outras pessoas, tome as medidas de precaução. Havendo uma gravidade maior, procure então o hospital, porque a UPA, no caso aqui, o hospital público, né, a unidade de pronto atendimento, que é um setor público, porque tem gente aí que na mínima gripe, no mínimo sintoma, já está se direcionando a procurar um médico, e não é essa a recomendação, né, procurar um médico quando há uma maior gravidade. O secretário Herbert Chagas vai voltar agora, ele vai falar das barreiras sanitárias que podem ser implantadas aqui na cidade. Teremos uma reunião com a Secretaria de Segurança e nessa reunião participará a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária do município de Teixeira de Freitas, onde a gente estará fazendo um plano para a realização das barreiras sanitárias no nosso município. A gente não queria chegar a este ponto de fazer a realização dessas barreiras sanitárias, queríamos fazer as conscientizações da população, mas infelizmente a gente vai iniciar as barreiras sanitárias no município de Teixeira de Freitas para conter, né, os munícipes de outros municípios que venham à nossa cidade. Então a gente está fazendo de tudo para que a população venha a se fazer o isolamento. O secretário Herbert Chagas, ele vai continuar agora nesta última parte falando justamente das ações aí do poder público diante dessa pandemia do coronavírus. Hoje, nosso hospital municipal, ele tem 5 leitos de UTI referência de Covid e 10 leitos de enfermaria. Até ontem, nós tivemos 90% de ocupação, ou seja, quase chegamos a um colapso, né, de leitos para a saúde pública de Teixeira de Freitas. Tivemos algumas altas hoje, graças a Deus, mas a população ela precisa ter consciência de que o município de Teixeira de Freitas e nenhum outro município do Brasil se preparou para uma pandemia. Nós estamos aí hoje na iminência de entregar à nossa população o centro de atendimento especializado para o tratamento de Covid, onde a gente vai entregar à nossa população
com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os equipamentos necessários para cuidar da nossa população de Teixeira. A gente tem corrido atrás aí, porque nós temos uma situação de logística, onde os fornecedores não estão conseguindo trazer os equipamentos, né? Nós estamos aí entregando esse centro de referência para a população. Vai ser aonde a prefeitura, o prefeito Timóteo, estará investindo os recursos que foram enviados pela portaria 774 do governo federal. Pois é, e a gente tem perguntado, né, inclusive mandado e-mails, tentando falar com o secretário aí, ou alguém da prefeitura, sobre o hospital de campanha, que foi prometido aqui em parceria com empresas de celulose aqui da nossa região. Estamos aguardando a resposta, porque diz que ia montar com 20 leitos de UTI. E você viu, né, Teixeira de Freitas tem 5 leitos de UTI preparados para a Covid-19, 10 de enfermaria. É muito pouco para a nossa região. Nós temos 13 municípios nessa micro-região, né? Se várias pessoas dependerem de leito de UTI, né, por conta da gravidade da Covid-19, 5 leitos é muito pouco. Você viu que rapidamente, quando aumentou os casos, Teixeira de Freitas já teve aí um quase colapso na necessidade de atendimento público nos leitos de UTI, né? Já tivemos 90% da capacidade. Quando a gente fala 90%, deve ter ocorrido aí 4 leitos ocupados. Só sobrava 1. Então, daí mais um motivo para a gente fazer essa reflexão sobre os nossos atos. Tem muita gente brincando com a situação, não respeitando o distanciamento social. Só dá uma olhadinha nas imagens da feira de hoje cedo, né? Você vai ver aglomeração de pessoas. Hoje tem a feira de quarta no Mercado Caravelas, a Guarda Municipal, algo positivo aí, né? A Guarda Municipal dando suporte, mas olha só a aglomeração na feira de quarta, hoje de manhã, aqui em Teixeira de Freitas. Muita gente com máscara, mas ainda algumas pessoas resistindo em usar máscara. Não adianta, né? Parte apenas da população se proteger. Uma senhora grávida sem máscaras, isso é muito perigoso, né? Os feirantes, alguns feirantes, né, sem máscara, usando a máscara indevidamente, aquela senhora com a máscara no queixo, não adianta nada ficar com a máscara no queixo. É muito grave a nossa situação se a gente continuar com esse tipo de comportamento, né? Tem pessoas que têm dificuldade de entender a gravidade dessa situação. Vamos dar uma paradinha nesse assunto aí de coronavírus? Vamos acompanhar algumas notícias aí pelo estado. Polícia Militar fecha fábrica clandestina de fogos de artifício conhecidos como espadas no Recôncavo Baiano. 118 espadas prontas foram apreendidas, além de vários materiais usados na fabricação. 4 homens foram presos. Soldado da Polícia Militar é preso enquanto ajudava 5 criminosos a fugirem. Com o grupo, preso pela própria PM, foram apreendidos 3 revólveres, uma carabina, entre outros objetos. 13h, mais 19 minutinhos, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Cidade de Notícias Interativo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes aí do decreto municipal, né? Esse decreto aí, ó, baixado pelo prefeito Timóteo Brito, que vai modificar o funcionamento do comércio aqui em Teixeira. A gente volta já já. Já de volta ao vivo com Cidade Notícias Interativo, muitas participações, pessoal no YouTube aí, a Mari Pedroso, muitíssimo obrigado aí pela participação. Tem gente aqui que falou que ia à feira, mas deixou de ir, ou quando chegou lá viu muita aglomeração e acabou voltando sem entrar na feira. A Vânia da Urbis assistindo a gente, muitíssimo obrigado, Vânia. Pessoal aí, o Inácio em Alcobaça também acompanhando aí o programa. Deixa-me ver aqui, o Alessandro Emanuele no bairro Santa Rita. Pessoal perguntando o número aí da Vigilância Sanitária, né, para denúncias. Tem 2 números lá na página da Prefeitura, esses números estão dispostos lá. Eu vou citar um aqui, é o 99844 3768. 99844 3768 para fazer denúncias aí, os assuntos relacionados à pandemia. Pois é, ontem teve um decreto aí, novo decreto do prefeito Timóteo Brito, que modifica os horários, né, do comércio aqui em Teixeira de Freitas. Traz algumas modificações aí no funcionamento do comércio. Vamos assistir.
O Decreto 500 de 2020 dispõe novas medidas de enfrentamento ao coronavírus, estabelecendo restrições no horário de funcionamento do comércio. Decreta que a partir do dia 29 de maio até o dia 14 de junho, os estabelecimentos comerciais de bens e mercadorias, varejistas e ambulantes e prestadores de serviço de qualquer natureza em atividade no município de Teixeira de Freitas deverão funcionar no horário das 9 às 16, de segunda a sexta, e aos sábados, das 9 às 13. Os supermercados, atacados e mercadinhos poderão funcionar das 9 às 19, de segunda a sábado. As padarias poderão funcionar todos os dias da semana, das 6 às 19, vedado a comercialização de bebidas alcoólicas nos fins de semana para consumo em suas dependências. Os restaurantes, inclusive self-service, lanchonetes, bares, trailers, barracas, boxes de feira ou mercados, praças de alimentação de shoppings ou centros comerciais e ambulantes que comercializem lanches ou refeições somente poderão funcionar com atendimento em suas dependências no horário das 11 às 15, de segunda a sexta, devendo permanecer fechados aos fins de semana, sábado, domingo e feriados. Fica determinado o fechamento de bares, inclusive para a venda drive-thru, retirada em balcão ou delivery, entrega no endereço, às 19 horas de segunda a sexta-feira, devendo permanecer fechados aos fins de semana, sábado e domingo e feriados. Permanecem terminantemente proibida a abertura e funcionamento, mesmo internamente com horário pré-agendado, de salões de festas e eventos, qualquer que seja o porte, clubes sociais ou recreativos de qualquer natureza, sendo proibido o uso de piscinas, quadras esportivas, campos de futebol e restaurantes e lanchonetes internas, academias de ginástica e artes marciais, cinema, campos e quadras para a prática de esportes com contato físico, como futebol, voleibol e similares, instalados em bairros ou outros locais públicos ou privados, inclusive escolinhas de futebol ou de práticas esportivas, e demais atividades coletivas com potencial de causar a aglomeração de pessoas. Na hipótese da Vigilância Epidemiológica Municipal recomendar e o Comitê Gestor Extraordinário ratificar, o município poderá suspender atividades autorizadas neste e nos demais decretos, adotando medidas mais restritivas a atividades empresariais e comerciais e à circulação das pessoas, com o propósito de promover o isolamento social necessário à prevenção e à contenção ao contágio do coronavírus. Estão aí, as modificações que vão acontecer no comércio a partir de sexta-feira. A gente vai estar falando mais sobre isso, eu vou emitir minha opinião, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre esse decreto na edição de amanhã, para não perder muito tempo. A gente já vai conversar, né, Yara? Você já vai trazer para a gente agora os casos de Covid aqui no Extremo Sul, né? Isso mesmo, a gente vai acompanhar agora, porque não é só Teixeira de Freitas que está numa situação complicada, só 2 municípios aqui da nossa micro-região não apresentaram casos de Covid-19 ainda. Vamos ver aqui na tela? Teixeira de Freitas, como o Herbie já ressaltou, 102 casos. Itamaraju, que está numa situação ainda mais delicada do que a nossa, com 113 casos. Mucuri já confirmou 25 casos. Nova Viçosa, que é vizinha, confirmou 24 casos. Prado confirmou 7 casos, só 1 está ativo, 6 já foram recuperados. Medeiros Neto tem uma particularidade, Medeiros Neto confirmou 3 casos, sendo que um deles é da secretária de saúde de Vereda, mas que reside em Medeiros Neto, então não dá para saber exatamente como é que se deu essa contaminação. Os próximos municípios, Vereda continua então com 3 casos, apesar da secretária de saúde ter dado positivo para a Covid-19, Itanhem 2 casos, Ibirapuã 3 casos, Lagedão 1 caso e Alcobaça, que também tem uma observação que tem esse caso confirmado, teria sido o primeiro caso de Alcobaça, mas que a Secretaria de Saúde informou que essa pessoa não é de Alcobaça, que veio de fora e teve essa identificação pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Epidemiológica. Ainda assim, nós podemos observar que apenas Jucuruçu e Caravelas permanecem aí ilesas em relação a coronavírus, Herbie. E, Yara, como é que está a situação no estado da Bahia, o boletim da CESAB? Aqui no estado da Bahia, continuamos com confirmações de Covid-19, números altos, Temos 14.566 casos confirmados da doença, infelizmente 495 óbitos. Fazendo uma conta rápida, nós vemos que a letalidade aqui na Bahia é de aproximadamente 3,5% e já temos 4.680 recuperados, viu, Herbie? E para a gente encerrar, a gente tem aí um minutinho, dá para a gente lembrar aí, os sintomas da Covid-19, né?
rapidinho aqui, tem uma cartela na tela. Febre acima de 37,8 graus, mal-estar, tosse e outros problemas respiratórios como coriza, dor de garganta e dificuldades para respirar, perda de olfato e paladar é bastante significativo, dor nos músculos e nas articulações, problemas gástricos como enjoo e diarreia. Fiquem atentos se vocês tiverem pelo menos 2 aí desses sintomas para procurar unidades de saúde, conforme a orientação aí da Rosidalva mais cedo, né, Herbe? Exatamente. Então são esses os principais sintomas. Fique atento a essa questão da perda do olfato, do paladar aí, que segundo os médicos, segundo os especialistas, isso é muito importante aí nessa questão dos sintomas da Covid-19. Quero mandar mais um feliz aniversário aí para o Reginaldo, também para a Nayane, assistindo aí ao programa. Quem está mandando é a amiga Cassie, pelo que eu entendi aqui. Muitíssimo obrigado, Cassie, feliz aniversário aí. A Leila também está mandando um alô para o esposo, para a sogra, a irmã Lidiane, os filhos Rit, o pai Chico, todo mundo irmão, família toda aí assistindo a Leile. Muitíssimo obrigado também. Deixe-me ver que tem mais. A professora Gorete, que sempre manda mensagem. Muitíssimo obrigado, amanhã tem mais. Ótima tarde.